Fala pessoal, essa é a Novalgina efervescente, uma forma farmacêutica muito interessante que veio aí no mercado e demonstrando a versatilidade de vários princípios ativos que hoje a gente pode experimentar, né? Esse comprimido, então, ele é efervescente, ele precisa ser colocado diretamente na água e que, então, esse processo de efervescência vai ocorrendo ao longo do tempo. Perceba que o comprimido, ele vai se desintegrando conforme o tempo vai passando. Aqui tá bem aceleradinho, né? E esse processo a gente chama de dissolução. E olha que interessante, toda a parte sólida dessa forma farmacêutica vai entrando em dissolução até se tornar totalmente líquida. E então, isso facilita muito a absorção desse princípio ativo e confere uma forma farmacêutica que tem boas vantagens em relação às formas farmacêuticas sólidas aí por via oral, por exemplo, próprias cápsulas e comprimidos. Esse exemplo da dipirona efervescente é um dos tantos exemplos que a gente tem aí hoje no mercado, né? A tecnologia farmacêutica, ela tem esse propósito, sempre estar melhorando as formas farmacêuticas para se adequar à versatilidade, a diversos quadros, a diversos tipos de pacientes que podem usufruir desse tipo de tecnologia. Uma coisa que é interessante frisar aqui, sei que nem todo mundo, né, vai ter essa disciplina de farmacocinética na graduação, ou já se formou e às vezes acabou esquecendo, é que quando a gente tem uma forma farmacêutica sólida e a gente faz essa ingestão por via oral, ela precisa passar por todo o trato gastrointestinal, ou seja, ela vai estar submetida ao trânsito gastrointestinal e diversos outros fatores, como por exemplo a própria troca de pH, o pH mais ácido a nível de estômago e um pH mais básico a nível de intestino. Qual seria, então, a principal diferença entre ingerir um comprimido efervescente e ingerir um comprimido normal, né? Esses com revestimento simples que a gente tem como grande maioria no mercado. A diferença está justamente no processo de dissolução. No vídeo anterior, eu demonstrei aí, então, que a dissolução estava ocorrendo dentro do copo d'água, né? A gente adiciona o comprimido efervescente e a água vai dissolvendo essa forma farmacêutica sólida, tornando-a uma forma farmacêutica líquida no momento que nós vamos ingerir. E o que esse processo de dissolução fora do corpo e dentro do corpo tem a ver com velocidade? Justamente porque quando a gente ingere a forma farmacêutica sólida por via oral, esse processo de dissolução que antes ocorreu no copo, agora precisa ocorrer no trato gastrointestinal e, consequentemente, isso leva um determinado tempo para ocorrer. Então, para fechar a nossa linha de raciocínio, quanto mais tempo leva para uma forma farmacêutica entrar em dissolução, maior é o tempo, então a latência de tempo que ela tem para ser absorvida e então se tornar biodisponível no nosso organismo. Lembrando que apenas, tirando algumas exceções, o princípio ativo em solução consegue ser absorvido a partir, então, desse sítio de administração, aqui no caso, a via oral. E, então, só após ocorrer esse processo de absorção, ele entra na circulação sanguínea, se torna biodisponível e consegue, então, atingir o seu respectivo alvo farmacológico. Claro que aqui a prof está falando de uma forma bem resumida, de uma forma bem didática, existem alguns fármacos que têm exceção, né? Mas grande maioria, então, desses administrados por via oral seguem essa sequência lógica de administração.